Boa noite, graça e paz a todos, aos que ainda não me conhecem. O meu nome é Thiago Zambelli e hoje nós vamos estudar o capítulo 7, dos versículos 25 a 40 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, dando sequência à nossa série Maturidade. E antes de continuar, eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela oportunidade de ter à disposição a Tua palavra, que de alguma forma, Pai, ela fale a cada um de nós, dentro do sentido que ela tem, do contexto que apresenta, nas necessidades que os nossos corações possuem. Me ajude, Pai, a ser claro, e eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. No trecho anterior que nós estudamos há algumas semanas, dos versículos 17 a 24, nós vimos que o Evangelho, a boa notícia que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos alcança em diferentes situações da vida. E uma prova disso é ouvir como cada um dos irmãos aqui um dia se tornou cristão. Era numa certa idade, num certo lugar, num certo contexto, com uma história bastante singular. Eu mesmo, depois de 3 anos participando de um grupo de adolescentes, numa viagem com amigos do colégio, aos 17 anos, eu não pude deixar de perceber e de confiar no tamanho do amor de Jesus por mim. Naquele momento, as palavras de Jó nunca foram tão claras. Diz assim no capítulo final do livro de Jó: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. No último trecho que nós estudamos juntos, nós aprendemos que para ter os nossos olhos focados no Senhor, não é necessário que primeiro eu mude a minha condição social, a minha cultura e a estrutura da minha família. Eu não preciso ganhar mais dinheiro, mudar de país ou se ajeitar com meus pais, se ajeitar com meus filhos, para somente depois considerar Cristo na minha vida. Pelo contrário, o chamado de Deus nos alcança no meio da vida real. É ali, naquele lugar específico, durante uma dificuldade ou uma alegria, que Ele deseja ser glorificado por meio de nós. Em outras palavras, a salvação em Cristo não exige mudanças na minha condição social para ser verdadeira e real. O que acontece é que, seja a pessoa rica ou pobre, branca, parda, preta ou qualquer definição de raça, casada ou solteira, advogada, mecânica, motorista de bug, de Uber, professora, assessorista, tenha ela a profissão que for, tudo isso tem seus valores redefinidos pelo chamado de Deus. Em especial, eu diria que o que somos e o que fazemos ganha o único propósito capaz de satisfazer plenamente as nossas almas. Agora, esse princípio ele vai ser aplicado ao tema dos solteiros e das viúvas no trecho de hoje. Então, quando começamos o capítulo 7, há algumas semanas, nós vimos que Paulo começa a responder perguntas que os coríntios haviam enviado para ele, no versículo 1. Perguntas que nós não temos acesso, nós não sabemos exatamente quais foram essas perguntas. São pelas respostas do apóstolo Paulo, por aquilo que ele escreveu na sua carta, é que nós temos uma boa noção de quais e como foram essas perguntas. E quando Paulo começa o versículo 25, nós percebemos que ele continua respondendo perguntas. Vejam, quanto às pessoas virgens. Paulo agora ele começa a responder questões relativas às pessoas que ainda não tinham se casado. É esse o público que ele chama de virgens aqui. Mas antes de entrar nos detalhes do que Paulo diz às pessoas que ainda não tinham se casado, talvez a mensagem de Paulo tenha sido mais para os pais dessas pessoas do que propriamente para essas pessoas. E vale lembrar que a igreja de Corinto, ela era formada por uma primeira geração de convertidos ao cristianismo, muitos vindos de um pano de fundo profundamente imoral e confuso no que diz respeito à sexualidade, a casamento e à espiritualidade. O capítulo 7 revela que muitos membros dessa comunidade tinham dúvidas sinceras, como: é mais espiritual viver solteiro? Será que o casamento atrapalha a vida com Deus?
Em tempos difíceis, devemos adiar o casamento? É mais santo reprimir os desejos? Essas perguntas vinham tanto de um desejo verdadeiro de quererem aprender sobre a vontade de Deus, quanto da influência de uma mentalidade filosófica da época, do dualismo grego, que influenciava fortemente o pensamento da cidade, de fato, de toda a Grécia. Esse pensamento, ele tinha grande parte da sua origem em Platão, ainda que sabemos que Pitágoras ele tinha ideias embrionárias sobre esse assunto, que a matéria é inferior ao que é imaterial. Nesse pensamento, a conclusão é que o corpo, que é material, ele é inferior ao que é espiritual. Essa é a dicotomia. O espírito, nessa visão, ele é puro, ele é elevado, ele é divino. Esse tipo de pensamento colocava o corpo e o espírito em lados opostos e algo muito perigoso. Por exemplo, como nós já estudamos aqui, havia pessoas que usavam o corpo de qualquer forma, libertinagem sexual, porque acreditavam que o importante era o espírito. Por outro lado, havia aqueles que negavam todos os desejos físicos, inclusive os legítimos e bons, como o desejo sexual dentro do casamento, acreditando que isso era mais espiritual. Essa tensão, ela aparece claramente em Corinto e o pano de fundo da igreja, ou na qual a igreja de Corinto existia. Talvez você se lembre que no começo do capítulo 7, Paulo corrigiu a ideia errada de que era mais santo um casal casado vivesse em relações íntimas. Por que ele fez isso? Porque os crentes daquela igreja tinham como cosmovisão, como visão de mundo, acreditar e viver de acordo com o que os filósofos influentes naquela época pensavam. E agora a atenção dos apóstolos está nos cristãos solteiros, possivelmente respondendo para eles ou para os pais deles se deveriam se casar ou não. E o que é que Paulo diz? Ele começa: não tenham mandamento do Senhor. Paulo ele começa a sua argumentação dizendo que Jesus, durante o seu ministério com seus apóstolos, ele não tratou esse assunto de forma direta e de forma específica. Se nós formos procurar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para uma resposta dessa questão sobre os solteiros se casarem ou não, nós não vamos encontrá-la. Agora, isso não significa que Paulo não pudesse ou não tivesse alguma coisa para falar, para ensinar. De fato, ele disse: dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Paulo está dizendo, mesmo que não haja um mandamento direto de Jesus, o Senhor me confiou uma missão, e pela misericórdia dele, eu sou alguém confiável para orientar vocês. Entendo que o que Paulo escreve aqui não é o mesmo que eu ou qualquer outro pastor poderia fazer. A minha opinião, a opinião do Zambelli, não é inspirada por Deus como foi a de Paulo. Além de Paulo ter sido um apóstolo, o que ele disse aqui se tornou escritura, está na Bíblia. Eu não sou apóstolo, mesmo porque não existe apóstolo como os 12 ou como Paulo nos nossos dias. E o que eu digo por mim mesmo não tem a autoridade que a palavra de Deus tem. Então percebam mais uma vez, essa é mais outra boa razão para vocês tomarem muito cuidado com aqueles que se chamam de apóstolo. Agora, eu diria que o versículo 25 deveria nos ajudar a pensar para quem pedimos e ouvimos conselhos. Ainda que todo crente em Cristo tenha o Espírito Santo, nem todo crente consegue emitir uma opinião, um conselho sábio. Por quê? Porque o conselheiro precisa considerar as verdades bíblicas dentro de seus apropriados contextos e os aplicar corretamente dentro das situações de vida. E o que Paulo faz aqui, como nós vamos ver nesses próximos versículos, é exatamente isso. Ele não inventa regra nova. Ele não ignora a Bíblia e nem impõe regras desnecessárias. Ele considera a palavra de Deus no seu contexto.
Ele discerne o momento, lembra as verdades do Evangelho e ajuda os coríntios a tomarem decisões sábias e santas. Esse é o modelo de aconselhamento cristão. Aplicar a verdade bíblica à vida real, com fidelidade ao que Deus ensina. E é por isso que Paulo diz no versículo 26, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quais eram esses problemas atuais, ou os problemas que eles estão dizendo aqui? Eu acredito que Paulo estava falando da crescente perseguição e hostilidade aos cristãos que aumentava no Império Romano. Nesse cenário, se casar ou assumir responsabilidades familiares poderia aumentar os desafios e sofrimentos pelos quais os cristãos passavam. Paulo, como nós já vimos em outra ocasião, ele está agindo aqui de forma pastoral. Ele está olhando para os possíveis desafios da igreja e dizendo, talvez não seja o melhor momento para o solteiro se casar. Ele não está ensinando que se casar é uma virtude maior do que estar solteiro, e nem o contrário. Olha aqui, versículo 27. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposo. O que Paulo está ensinando é que por causa da realidade dura e angustiante daquele tempo, daquele momento da história, é prudente pensar 2 vezes antes de assumir novos compromissos. Era um momento, como nós já vimos nos versículos 15 a 24, de permanecer como estava. Caso alguém decidisse se casar, não cometia pecado, e até por isso que ele disse, mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Seja um homem solteiro, seja mulher solteira, a decisão de se casar não é uma questão moral no contexto que eles estavam, que eles enfrentavam, mas sim uma questão de sabedoria. Nas palavras de Paulo, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. A motivação de Paulo é nos ensinar a tomar decisões não apenas com base no que é permitido, mas no que é sábio, no que é oportuno, no que é centrado em Deus. Mês passado nós falamos um bocado sobre evangelização e missões aqui na Fonte. E eu estou dizendo isso porque, recentemente, eu vi um vídeo do pastor Augustus Nicodemos, em que ele afirma, tendo em vista a sua vasta experiência como professor em seminário, que grande parte da força missionária no mundo hoje é feita de ou por mulheres. Ele fala disso num contexto em que irmãs em Cristo, ainda jovens, tomam a decisão de permanecerem solteiras porque elas querem ser missionárias em contextos que seria muito difícil ter uma família, de ser casada. Imaginem contextos em que são presas, as pessoas são presas pelo simples fato de você ter uma Bíblia. Um contexto em que há perigo de morte o tempo todo. E essa era uma crescente ação no Império Romano, especialmente alguns anos depois que essa carta de Paulo, essa primeira carta de Paulo foi escrita à igreja de Corinto, quando Nero se tornou imperador. E o que ele fez? Ele colocou a culpa de um incêndio que aconteceu em Roma e que tomou conta de Roma em quem? Nos cristãos. Nós sabemos disso pelo historiador romano, e que não era cristão, Tácito. Ele disse, lá nos Anais 15:44, para acabar com o boato, Nero criou culpados e infligiu as mais refinadas torturas a um grupo odiado por seus crimes, a quem a população chamava de cristãos. Vocês querem saber quais tipos de torturas eram essas? Uma delas, por exemplo, era pegar um animal grande, cortar a pele dele e abraçar o cristão com essa pele e deixar para que as feras atacassem o cristão até a sua morte. Outra coisa era você pegar cera de vela e embebedar a pessoa com essa cera e fazer ela de uma tocha para iluminar a cidade. A perseguição daquela época, de fato, ia além
do governo. Eu falei tocha, vela, né? A gente pensa em cera, pensa em vela. Entre os judeus, por exemplo, um homem casado que tinha sua esposa convertida ao cristianismo, ele era obrigado pela sinagoga ao divórcio. Naquela época existiam já sindicatos. Em alguns casos, o judeu ou o gentio que se convertia, ele era expulso do sindicato, da associação. Ouçam mais uma vez. Paulo não está dizendo que ser casado é superior a estar solteiro, e nem que ser solteiro é superior a estar casado. Ele já disse que quanto a isso, nós precisamos entender de Deus o chamado que temos, que cada um de nós tem na igreja. E além disso, precisamos considerar o contexto. Mateus, ele não está aqui hoje, ele é um irmão aqui do nosso meio que em breve vai se casar. Quando vocês virem ele, perguntem para ele, o que ele precisou considerar do contexto para se casar? Questões de finanças, questão de lugar, se morar em Paulo Afonso, se morar em Recife, da onde é a noiva dele, questão de trabalho, questão do tamanho da festa, questão da rede de apoio, questão de quem vai fazer o casamento. É fato que essas não são as questões ou as considerações que a igreja de Corinto, as preocupações dos noivos de Corinto, mas são um exemplo prático de sabedoria ao considerar um casamento. Uma sabedoria que leva em consideração o contexto da vida. No caso dos coríntios, o contexto levou Paulo a escrever isso daqui. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Percebam que Paulo ele está nos chamando a enxergar a vida com um olhar eterno. Ele começa com uma frase que deveria causar impacto em cada leitor ou ouvinte da sua carta. O tempo se abrevia, o tempo é pouco, o tempo é curto. Em outras palavras, não há tempo a perder com aquilo que não tem valor eterno. Em teologia, nós dizemos que esse é um argumento escatológico, ou seja, que leva em consideração os acontecimentos sobre os quais Deus nos ensina que acontecerão lá nos últimos dias. E aqui ele está dizendo, estamos vivendo os últimos dias, a volta de Cristo se aproxima, a forma desse mundo está desaparecendo, logo tudo isso vai acabar. E com esse pano de fundo, ele nos convida a relativizar as nossas experiências terrenas. E olha, ele menciona as realidades legítimas, casamento, sofrimento, alegria, consumo, o uso do mundo. E ensina que nenhuma delas deve nos dominar, nenhuma delas deve ter a primazia em nossas vidas, ser a coisa mais importante das nossas vidas. A vida cristã, ela precisa ser vivida com desapego de quem sabe que a qualquer momento tudo isso pode ser deixado para trás. Os casados, diz o texto, sejam como se não fossem. Não significa ignorar o cônjuge, mas que o casamento não deve se tornar o centro da existência, como se fosse o fim último da vida. Os que choram, como se não chorassem. Até mesmo a dor precisa ser vivida com os olhos lá na eternidade. O sofrimento é real, mas ele não é final. Os que se alegram como se não se alegrassem. Até as maiores alegrias desse mundo são pequenas quando comparados à glória que há por vir. Os que compram como se não possuíssem, porque tudo que nós temos hoje pode desaparecer amanhã. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Vivemos no mundo, mas nós não somos dele. Nós aproveitamos o que é lícito, mas sem afundar no supérfluo, no excesso, no consumismo. E eu penso que a frase final resume tudo. Porque a forma presente deste mundo está passando. Paulo está dizendo, tudo que você vê, toca, sente, compra, casa, sofre, celebra, tudo isso está prestes a desaparecer. O que Paulo está mostrando é que a vida cristã precisa ser vivida com os olhos na eternidade. Nós não podemos tomar decisões baseadas apenas no que nós
sentimos, no que nós queremos, ou que nós achamos ser conveniente. Nós precisamos perguntar: isso me ajuda a servir melhor o Senhor? Isso me distrai do que é eterno? Isso me prende ao mundo ou me liberta para servir o Rei Jesus? Casar, chorar, rir, comprar, aproveitar, tudo isso tem o seu lugar, mas nada disso pode ser o centro da nossa vida. Por quê? Porque tudo isso passa. Só permanece aquilo que é feito para Deus. E por que Paulo está dizendo tudo isso mesmo? Porque ele está ensinando os coríntios e a nós mesmos a tomarmos decisões com sabedoria, especialmente com relação ao casamento. O que eu já disse e digo de novo, eu acredito ser a segunda decisão mais importante das nossas vidas. Só perde para se eu vou confiar ou não em Cristo. Se há alguém aqui no nosso meio se pensando em se casar, ótimo, mas pense bem. Por exemplo, antes de tomar a decisão de se casar, considere se você não tem um chamado nesse momento para uma vida que possui maiores condições de servir a Deus, como a de um missionário ou uma missionária em lugares difíceis. Esses lugares que nós dizemos que ainda não foram alcançados. De novo, não é proibido você se casar, não é inferior você se casar, também não é inferior você ficar solteiro. Mas ao tomar uma decisão tão importante como essa, leve em consideração o contexto, a situação de vida, na forma que você busca o propósito de vida que todo cristão tem. Glorificar o Deus que nos criou e nos salvou. Porque o apóstolo Paulo não quer que seus irmãos tenham aquelas preocupações. Preocupações causadas pela situação do lugar e do momento. Olha os versículos 32 a 34. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. A realidade daqueles que estão casados, em nível de preocupação, é diferente das preocupações dos solteiros. Por quê? Porque o casamento é um relacionamento tão forte que a Bíblia diz que o marido e a esposa se tornam uma só carne. Que o cuidado com o cônjuge se torna extremamente importante. Entendam, então, que Paulo não está falando que essa é uma preocupação negativa, que não deveria ser assim. Ele, na verdade, ele está afirmando, apontando para algo que é normal na natureza conjugal. Por exemplo, e eu pedi permissão para o nosso irmão, para o Obadias, ali. Ele está com seu pai acamado. E há algum tempo o pai dele se adoeceu e por causa disso precisa de cuidados especiais. E, aliás, antes que eu continue aqui, eu queria agradecer a todos vocês que de alguma forma estão cientes disso e que com alguma frequência visitam o irmão Jair, o pai do irmão Obadias. Muito obrigado por isso. Semana passada, inclusive, uma coinonia aconteceu lá e eu estive de manhã lá, mas eu fiquei sabendo que ele ficou muito contente com a presença daqueles que estavam lá. Obrigado mesmo por isso. Odete é a mãe do Obadias e a esposa do Sr. Jair. E grande parte da preocupação dela foca nos cuidados que o seu marido precisa. É responsabilidade dela. Há algum tempo eu frequentava aqui uma pessoa cujo marido é cego. Quanto vocês acham que isso demandava da atenção dela? Meus irmãos solteiros, nem Paulo e nem eu estamos dizendo que vocês não têm preocupações. O texto ensina e a vida ratifica. Vocês não têm, pelo menos ainda, as preocupações de uma vida conjugal. E é por isso que Paulo escreveu,
tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Aqui, santo não significa no sentido moral, de não ter pecado. O significado básico de santo, e eu tenho falado isso bastante para vocês, porque é um dos propósitos de Paulo ter escrito a carta aos Coríntios, é de estar separado para os propósitos de Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a mulher que não é casada pode consagrar sua vida por inteiro, tanto o seu corpo quanto o seu espírito, para servir a Cristo. Por outro lado, as mulheres casadas possuem a natural preocupação de cuidarem de seus maridos, de lhes agradar. E por que Paulo diz isso? Qual é a motivação dele mesmo? Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. A motivação de Paulo é o bem-estar dos irmãos. Ele não quer prender ninguém, mas ele quer libertar todo aquele que pode estar ansioso com a questão de casamento. Talvez libertar da pressão social do casamento, do medo de viver sozinho. O alvo, meus irmãos, não é uma mudança de status civil, mas agradar ao Senhor com uma vida íntegra e dedicada ao serviço a Deus. Agora, dos versículos 36 a 38, tem uma questão de interpretação que eu não vou me aprofundar, mas eu vou dizer para vocês o que eu prefiro. Tá? Eu vou ler dos versículos 36 a 38, primeiro na NVI, na Nova Versão Internacional, e depois na Nova Tradução, na versão transformadora, tá bom? Para vocês verem a diferença que os tradutores da Bíblia perceberam, fizeram, tá? Na NVI. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ela se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca, deve permitir que se case. Contudo, que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade, e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. E agora a versão transformadora. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Vocês conseguiram notar a diferença? Dependendo da tradução que você estiver usando, pode até parecer um pouco confuso. Em algumas versões, como na NVI, parece que Paulo está falando de um pai que decide se deve ou não permitir que a sua filha virgem se case. Mas as outras versões, ou como a NVT, mostram um homem que está noivo de uma jovem virgem e está avaliando se deve seguir adiante com seu casamento ou não. Eu entendo que essa interpretação, a segunda da NVT, ela faz mais sentido. Que Paulo está falando de um homem cristão, noivo de uma mulher virgem, e que está em dúvida se deve consumar ou não o casamento. Para mim isso faz mais sentido dentro do contexto que Paulo vem desenvolvendo desde o versículo 26, quando ele fala da situação presente, da questão da perseguição. E a questão aqui, gente, ela é bem prática. Esse homem ama essa moça, ele está comprometido com ela, mas diante de um contexto difícil, das pressões talvez financeiras, talvez espirituais, talvez até a própria tensão sexual própria do noivado, ele está perguntando, devo seguir com esse casamento? E Paulo, ele responde de forma pastoral. Ele diz, se esse homem sente que não está lidando com a situação de forma honrosa, se a moça já está em idade de se casar, se a paixão está ficando difícil de controlar, então que se case. Ele não está pecando, que se casem. Mas Paulo também abre outra possibilidade. Se esse homem está firme em seu propósito, se ele tem domínio próprio, se ele tem convicção, se ele acredita que não precisa casar agora, então que ele faça isso, não se case. Ele faz bem.
E aí vem a frase final que resume tudo. Quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor. E isso, de novo, não é uma doutrina contra o casamento, é um princípio de sabedoria adaptado ao contexto difícil que os coríntios viviam. Isso me faz pensar, como eu fiz na semana passada, fugindo do meu script aqui, que nós fazemos naturalmente perguntas assim, àqueles que vão se casar. Será que os noivos não perguntam um para o outro, e aí, quantos filhos nós vamos ter? Se é que nós vamos ter filhos. Talvez um fale assim, olha, eu não abro mão do meu filho estudar num tal colégio, num tal lugar, de ter uma determinada casa. São perguntas que surgem dentro de um contexto em que nós estamos. E Paulo está dizendo aqui, casar não é pecado. Mas não casar com domínio próprio, com propósito espiritual, pode ser ainda mais proveitoso para quem deseja servir o Senhor sem as preocupações naturais do casamento. Alguns entre vocês aqui não são casados. Vocês querem aplicar bem esse contexto, ou esse texto? Então vocês se perguntem, por qual razão eu quero um dia me casar? Se você está perto, muito desejoso desse dia chegar, do casamento, se pergunte, você tem tido controle, domínio próprio sobre os seus impulsos? E por fim, pergunte-se, esse seu relacionamento lhe incentiva a servir a Deus? Paulo está nos ensinando que as decisões grandes precisam ser tomadas com os olhos na eternidade. E isso vale para casamento, para solteirice, para vida profissional e tudo mais. No final das contas, a pergunta mais importante não é com quem eu vou me casar. A pergunta mais importante é como posso agradar mais ao Senhor com a vida que tenho agora. E aí Paulo muda para os viúvos nos últimos versículos do nosso trecho. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. E Paulo aqui ele só reafirma o que as Escrituras já ensinam. O casamento deve durar até que a morte separe os cônjuges. Casamentos não deveriam ser temporários. Casamentos não deveriam ser descartáveis. Quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. E essa união só se deveria romper com a morte de um dos cônjuges ou ambos os cônjuges. Isso também mostra que para Deus o casamento é uma aliança séria, sagrada e permanente enquanto ambos vivem. A cultura pode banalizar isso, mas a palavra de Deus deixa muito claro a seriedade desse relacionamento. Um novo casamento só deveria acontecer depois de um dos cônjuges morrer, quando a aliança matrimonial termina. Mas Paulo ele coloca uma condição, se isso for acontecer, muito especial. O que ele diz? Mas somente no Senhor. Essa pequena frase, ela diz muito. Significa que o novo casamento, como qualquer casamento cristão, precisa ser com alguém que também pertence a Cristo. O que Paulo está dizendo é, a liberdade para se casar novamente, ela existe, mas ela deve ser exercida dentro dos limites da fé cristã. A viúva, e por princípio qualquer cristão, não deve se unir a qualquer pessoa. O pré-requisito que Deus estabelece, que Deus coloca, é um cristão se casa com um cristão. Gente, isso não é apenas uma questão de regra, é uma questão de sabedoria e fidelidade a Deus. Afinal de contas, quem sabe melhor é Ele. E com isso Paulo termina esse trecho dizendo, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Quantas pessoas vivem achando que a felicidade está num próximo relacionamento? Paulo nos convida a olhar para a vida com mais profundidade. Às vezes, você pode viver mais leve, mais útil, mais satisfeito, permanecendo como está, considerando os pontos positivos do seu atual estado civil.
Pensando especificamente nos viúvos, ninguém quer que eles fiquem sozinhos, mas eles também precisam se perguntar antes de entrarem no novo relacionamento. E isso vai, de fato, glorificar a Deus e me levar a uma vida mais plena no Senhor. A felicidade não está em ser ou casado ou solteiro. A felicidade está em viver na vontade de Deus com sabedoria e contentamento. O apóstolo Paulo não falou sobre isso como uma mera opinião que ele poderia falar. Ele falou sobre isso como alguém guiado pelo Espírito Santo. É isso que significa o final do nosso versículo. E com isso eu chego na conclusão. Eu acredito que fica claro aqui que as questões de solteirice ou de casamento não são apenas preferências pessoais. Deus está nos ensinando a viver com sabedoria, com propósito, com os olhos na eternidade. O que Ele quer de nós não é um status civil ideal. O que Ele quer, o que Deus quer, é um coração completamente entregue ao Senhor, livre de distrações desnecessárias, pronto para servir com intensidade, para servir com foco. Paulo, ele não desvaloriza o casamento, mas ele reconhece que há contextos, momentos e chamados específicos em que a solteirice pode ser um presente de Deus para alguém viver com mais ou com menos preocupações. Preocupações essas que são naturais do casamento. Talvez com menores aflições, caso fosse casado, com maior dedicação ao reino. E esse é um chamado que precisa ser redescoberto nos nossos dias. Quantos solteiros hoje vivem angustiados, pressionados por uma cultura que idolatra o romance, que trata o casamento como status obrigatório. E, gente, como igreja nós somos culpados disso. Como igreja, nós temos falado isso. Pessoas casadas estão num nível superior. Se não estamos falando, nós estamos agindo dessa forma. Mas Paulo ele nos mostra que o reino de Deus tem lugar especial para os solteiros. Aliás, muitos dos maiores obreiros da história da igreja foram solteiros. E ainda hoje, como disse o Nicodemos, a maior parte da força missionária no mundo é composta por mulheres solteiras. E sabe por quê? Porque homens solteiros, cristãos, em geral, não estão se disponibilizando, se dispondo aí. Estão preocupados com estabilidade, conforto, carreira, casar primeiro. Essas mulheres solteiras, elas estão indo para lugares perigosos, lugares difíceis, lugares remotos, porque elas amam mais a causa de Cristo do que a ideia de um casamento perfeito. Elas entenderam que a vida é curta, o tempo é pouco e a fama desse mundo está passando. E isso me leva a um apelo. Agora é para vocês, pais. Talvez vocês orem para que seus filhos sejam médicos, advogados, engenheiros. Mas será que vocês também estão orando para que seus filhos sejam missionários? Será que vocês estão dispostos a dizer, Senhor, se for da tua vontade, leva minha filha solteira ou meu filho solteiro para os confins da terra e usa a vida dele para fazer o nome de Jesus mais conhecido entre os povos? Esse texto ele nos chama a isso, a avaliar as nossas vidas à luz da eternidade. Se você está aqui e é solteira, pergunte-se, será que Deus está me chamando a permanecer assim por um tempo ou por toda a vida, para que eu possa me dedicar com mais liberdade à sua obra? E por liberdade, de novo, entendam das preocupações que a vida conjugal naturalmente traz. Se você é pai ou mãe, pergunte-se, será que eu estou criando meus filhos com coragem para viverem para Deus, mesmo que isso signifique viver longe de mim, em lugares difíceis, talvez até sem eles se casarem? E se você é casado, isso também é para você. Viva como quem sabe que a sua aliança é para glorificar a Deus. Não torne o casamento o centro da sua vida, Jesus é o centro. E no fim, a pergunta que ecoa de Paulo é, como posso agradar mais ao Senhor com a vida que tenho agora?
E essa é a pergunta que deve guiar as nossas decisões. Sobre casar, sobre ficar solteiro, sobre criar filhos, sobre escolher carreiras, sobre fazer missões. Por quê? Porque tudo isso passa. Mas o que é feito para Deus, isso permanece. Então vamos orar. Senhor, mais uma vez, te pedimos para que avalie o nosso coração e nos aponte, Pai, as lacunas que ele tem apresentado, Pai. Que nós possamos olhar para a Tua Palavra e fazer isso com o poder do Teu Espírito, Pai. Sendo convencidos pelos erros que precisamos mudar, Pai. E nos ajude a afirmar aquilo que temos feito para a honra e glória do Teu nome. Falo isso tanto individualmente quanto coletivamente. Obrigado pela oportunidade de fazer essas considerações, Senhor. E, Pai, quão agradável, quão gostoso seria nós, enquanto comunidade, temos pessoas dispostas e disponíveis, dizendo como apóstolo, como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que vão para lugares distantes para apresentar esse amor que um dia conhecemos, que um dia nos alcançou. Que todos aqui, Pai, se lembrem e conheçam o Evangelho, a saber de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e aqueles que creem nisso, ter a vida eterna. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.